Olá. O material que a gente analisa hoje nos leva para um dos cantos mais peculiares e obscuros do mundo dos vampiros. Uma linhagem chamada Qiassid. Isso. E a fonte que a gente tem é um guia que descreve eles em detalhes. E a primeira pergunta que ele nos força a fazer é: eles realmente existem? E a resposta? É um sim inequívoco. E eles são quase que exclusivos de uma facção bem violenta, o Sabá. Certo. Mas o que é fascinante é que eles são uma anomalia completa. Eles descendem, tecnicamente, do clã La Sombra, os Mestres das Sombras. Mas, assim, não se parecem em nada com eles. Nada. Nada. Enquanto outros vampiros guardam traços da linhagem, os Qiassids são tão diferentes que ganharam o apelido de esquisitões. A fonte sugere que eles têm mais em comum com fadas do que com outros vampiros. Mas em comum com fadas, isso já joga a história num território completamente diferente, né? Ok, vamos desvendar isso. Para entender como um vampiro La Sombra vira algo saído de um conto de fada sombrio, a gente precisa voltar no tempo? Exato. Para a história de um vampiro chamado Marconius e uma decisão catastrófica. E onde essa história começa? Nos leva para o Império Romano durante o reinado de Júlio o Apóstata. Marconius é descrito como um La Sombra ambicioso, mas talvez não tão brilhante assim, sabe? Entendi. Ele e o grupinho dele de seguidores estavam obcecados em aprofundar os poderes, especificamente a tenebrosidade, que é o controle das sombras do abismo. E essa obsessão leva eles a cometerem aquele erro clássico, quase um clichê de arrogância. Eles procuram um mago. Ah, claro! E a fonte é taxativa sobre isso. Um vampiro nunca, sob nenhuma circunstância, deve negociar com um mago. É tipo tentar fazer um pacto com uma força da natureza. Os poderes funcionam em lógicas diferentes e o vampiro quase sempre sai perdendo. Mas Marconius achou que ele seria a exceção. Exatamente. Ele achou que tinha encontrado a solução. O mago, que a fonte especula ser da Casa Flambeau, convence ele de que tem a chave para os segredos do abismo. E o que ele oferece? Ele vende para o Marconius um elixir, uma poção misteriosa, com uma instrução bem específica e, assim, muito estranho. Que instrução? Ele disse para o Marconius que antes de beber, ele deveria usar seu poder de tenebrosidade sobre a poção. Pera aí. Pensa no que isso significa. Ele foi instruído a fundir a essência do abismo, uma força de escuridão pura, com uma substância mágica de origem totalmente desconhecida. Era um experimento alquímico no próprio sangue. Exato. E Marconius, que a fonte chama de neófito ambicioso, não pensa duas vezes. Assim que o mago vai embora, ele e seguidores invocam as sombras sobre o elixir e bebem tudo. E a consequência, imagina, não foi nada sutil. Nem um pouco. Não foi um poder novo, um insight. Foi uma transformação física completa, violenta e, francamente, grotesca. Como assim? É um horror corporal. A fonte descreve que eles esticam, ficam absurdamente altos, alguns com mais de 2 metros de altura. Nossa. A pele se torna branca como alabastro, mas fina, translúcida, a ponto de ser possível ver os ossos e até os órgãos pulsando por baixo. Que imagem horrível. É como se eles virassem espécimes anatômicos vivos. Ou, no caso, mortos-vivos. Exatamente. E a transformação continua. A esclera, a parte branca dos olhos, desaparece. Ficam só globos negros vazios. Meu Deus. Os lábios ficam com um tom azulado, quase cianótico. Os dedos se alongam de forma desproporcional e as orelhas ficam pontudas no estilo clássico das fadas. Naquele momento, eles deixaram de ser La Sombra, viraram outra coisa. E essa mudança não foi só na aparência, certo? A essência deles também mudou. Completamente. Eles não ganharam um entendimento maior do abismo, que era o que Marconius queria. Pelo contrário. Eles ganharam o quê, então? Uma conexão bizarra com o reino das fadas, que é o oposto do abismo. E com essa conexão veio um conjunto de poderes totalmente novo, uma disciplina que a fonte chama de Mater Seria. Mater Seria. Que tipo de habilidade isso dava para eles? Habilidades que nenhum outro vampiro tem.
A capacidade de prender a mente de uma pessoa num enigma, literalmente paralisando ela com um quebra-cabeça mental. Que loucura! A visão para enxergar fadas, goblins e outros seres mágicos, além de ver os traços de magia no ambiente. E a habilidade mais chocante de todas, a capacidade de, por um único dia, se tornarem mortais de novo. Para se tornarem mortais, com o coração batendo, podendo andar no sol, o que um ser que é definido pela imortalidade faria com um dia de mortalidade? Parece mais uma maldição do que um poder, né? Totalmente. É uma pergunta que a fonte deixa no ar. Talvez seja uma ferramenta de pesquisa para sentir coisas esquecidas, talvez um escape. O fato é que é um poder único e que define eles. E o clã La Sombra, obviamente, não reagiu bem. Nem um pouco. Mas aqui a história fica interessante. Eles não destruíram os Kiacid. Não. Por quê? A fonte especula que a fúria dos La Sombra era mais profunda. Não era só pela mudança física. Era uma traição filosófica, entende? Toda a identidade do clã é construída em torno da maestria do abismo. E os Kiacid provaram que existia poder fora do abismo. Exatamente. Eles invalidaram a exclusividade da filosofia do clã. É como se um grupo de cardeais, de repente, começasse a pregar os ensinamentos de outra religião. É uma ameaça existencial à fé deles. Perfeito. E talvez por isso, por medo ou uma curiosidade perversa, em vez de exterminar, os La Sombra usaram o próprio abismo para criar uma prisão. Uma prisão de quê? De pura sombra. Eles aprisionaram Marcônios e seus seguidores numa jaula feita de tenebrosidade e deixaram eles lá. Por quanto tempo? Por séculos. Ficaram completamente isolados do mundo, em silêncio, com nada para fazer a não ser estudar seus novos corpos, seus novos poderes e aprofundar essa conexão estranha com o mundo das fadas. Eles só foram libertados muito tempo depois, então. Muito tempo depois, quando o Sabá já tinha se formado, e o mais irônico é que foram outros La Sombra, membros da nova facção, que abriram a prisão sem fazer a menor ideia do que iam encontrar lá dentro. Eu fico tentando imaginar a psicologia disso. Ficar trancado por séculos e, ao ser solto, a única coisa que você quer é uma biblioteca maior. É uma dedicação que beira a insanidade. Eles não são mais vampiros no sentido tradicional. São motores de pesquisa ambulantes forjados no isolamento absoluto. Essa busca obsessiva por conhecimento, por decifrar sistemas complexos, é algo que ressoa com um perfil bem específico. Sim. Nossa pesquisa mostra que quem gosta de RPG, por exemplo, geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente e envolvida com leitura. É um perfil que valoriza entender regras e narrativas complexas. É verdade. E essa mesma disciplina mental, essa capacidade de focar e destrinchar um assunto, combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos importantes, seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica. Exato. É a mesma habilidade de mergulhar fundo num sistema e dominar ele. Nos dois casos, é preciso ter as ferramentas certas para decifrar o enigma. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E assim como um estudante precisa das ferramentas certas para decifrar assuntos complexos, os Kiácides, uma vez livres, usaram suas ferramentas únicas para decifrar os segredos do universo. A pesquisa deles, no entanto, tomou um rumo muito mais sombrio. Sim, vamos falar dos métodos deles, porque eles podem ser estudiosos, mas a fonte deixa claro que seus materiais de pesquisa são a matéria-prima de pesadelos. A relação deles com as fadas é um exemplo perfeito. Eles não são observadores passivos. A fonte afirma que eles as caçam ativamente. Caçam. Sim. Eles as torturam para extrair segredos e, no final, bebem seu sangue. Não existe parceria ou respeito. É uma relação puramente predatória. Para um Kiáside, uma fada é um livro vivo que precisa ser aberto à força. E os hábitos alimentares gerais deles são ainda mais perturbadores até para os padrões do Sabá.
O guia menciona uma preferência por se alimentar de crianças ou de virgens. A teoria é que isso tem a ver com a pureza, algo que os conecta de alguma forma com a essência das fadas que eles consomem. Mas tem um detalhe que realmente se destaca. O de que eles esfolam suas vítimas. E, segundo os relatos, fazem isso antes de se alimentar, enquanto a vítima ainda está viva. E o horror não para aí, né? Não. Eles usam a pele e o cabelo para criar instrumentos bizarros para suas pesquisas. Pergaminhos, encadernações de livros, cordas para instrumentos musicais. Isso é diferente. A fonte está nos dizendo que, para eles, um ser humano vivo é só matéria-prima, como madeira ou argila. A crueldade nem entra na equação. Exato. Não tem raiva, não tem sadismo no sentido passional da palavra. E isso é genuinamente mais assustador do que o monstro que te odeia. O monstro que te vê como um objeto é muito pior. Esse é o ponto-chave que a fonte destaca. Esse comportamento choca até os outros membros do Sabá, que são conhecidos pela brutalidade. Mas a violência do Sabá é quente, é passional, ideológica. E a dos Yazidi é fria. Exato. É clínica, desapaixonada, é simplesmente uma etapa no processo de pesquisa. É esse horror calculista que os torna tão temidos. Certo. Então eles são libertados, se juntam ao Sabá por uma formalidade histórica, mas operam no próprio mundo de pesquisa fria e aterrorizante. E hoje em dia, o que eles estão fazendo? Eles não são só bibliotecários reclusos. A fonte indica que, recentemente, eles estão se tornando mais ativos. Estão saindo das bibliotecas e interagindo com o mundo. Interagindo como? Foram vistos trocando informações com outros grupos e indivíduos notáveis. Como quem, por exemplo? O nome mais proeminente que a fonte cita é Beckett, o famoso erudito do clã Gangrel. Espera, o Beckett? Ele é praticamente uma celebridade no mundo dos estudiosos vampíricos, sempre em busca da verdade sobre a origem de todos eles. O próprio. O que significa que os Kiasaid, esses reclusos que mal interagem entre si, estão dispostos a negociar com ele. Significa que o conhecimento que eles buscam transcende a política das seitas. Beckett busca a verdade sobre a origem dos vampiros e os Kiasaid buscam, bom, tudo. Talvez os interesses deles tenham se alinhado. Isso nos diz que eles estão saindo das sombras de uma forma muito estratégica, né? Escolhendo os contatos a dedo. Eles não estão se tornando sociais. Estão fazendo aquisições de conhecimento. E essa natureza reclusa e seletiva se manifesta de outras formas. De maneiras muito explícitas. A fonte menciona um detalhe fascinante. Durante os rituais do Sabá, quando o cálice de sangue é passado, um Kiasaid sempre limpa a borda do cálice antes de beber. Por quê? Eles sentem nojo dos germes dos outros vampiros. É um ato pequeno, mas que revela um desprezo e um sentimento de superioridade imenso. Eles são a personificação do bicho-papão da biblioteca, que não quer que ninguém toque nos livros dele. Exato. E eles raramente vivem na mesma cidade que outro de sua linhagem. E, segundo o guia, se encontram formalmente só a cada 50 anos para trocar descobertas. E isso nos leva a uma aparente contradição. Qual? A fraqueza deles é o ferro frio, um tipo de ferro não temperado que era comum na antiguidade, mas é raríssimo hoje em dia. Na teoria, isso os tornaria quase invulneráveis no mundo moderno. No entanto, o número deles é baixíssimo. Se são tão difíceis de matar, por que não se propagam mais? Essa é uma ótima pergunta. O que os está limitando? Se não é uma fraqueza externa óbvia, deve ser algo interno. Talvez o processo de criação seja muito difícil ou perigoso, ou talvez eles simplesmente não queiram mais ninguém no clube exclusivo deles. Exatamente. A exclusividade pode ser em si um mecanismo de defesa e de poder. Então, para resumir, temos uma linhagem antiga, poderosa, com métodos de pesquisa assustadoramente indiferentes, que foi ignorada pelo mundo por séculos e agora está muito sutilmente começando a mover suas peças no tabuleiro global. E a fonte termina com uma provocação, um pensamento que nos leva de volta ao início de tudo. Aquele mago que deu o Elixir a Marconius. Qual era o seu verdadeiro objetivo? Você quer dizer? A criação dos Kiasaid foi um acidente, um efeito colateral de uma poção que deu errado, ou foi o primeiro passo, perfeitamente calculado, de um plano que vem se desenrolando há mais de 1000 anos? Isso muda tudo.
Se não foi um acidente, eles não são uma anomalia, são uma ferramenta. Isso levanta a questão final para refletir: e se toda essa linhagem, com seu conhecimento único sobre o reino das fadas e sua conexão distorcida com o abismo, for apenas um longo e inconsciente experimento? Um projeto de alguém? Um projeto de um poder muito mais antigo e paciente, que os manipula desde o início para descobrir algo para ele, usando-os como sondas para explorar reinos que outros não podem ou não ousam tocar. E a pergunta mais assustadora é: o que eles estão procurando? E o que vai acontecer quando